burguês bem intencionado, como Lênin, tá bom? Como Lênin, que era advogado, filho de funcionário público e tal. Então, até Robespierre você tem um pequeno burguês bem intencionado. Bem intencionado. Só que aí ele é burro, aí ele caga o rolê, perde o poder, entra o diretório. O diretório é corrompido, o diretório é de direita. O diretório é de direita. O diretório toma o poder e aí o diretório não só ele é de direita, mas ele é corrompido, ele não consegue fazer, diferente do Lavoisier, do Robespierre, que era tido como incorruptível, porque ele não tava ali para ficar rico, ele tinha interesses mesmo. O diretório toma o poder e aí o Napoleão vem e faz assim, ele vem e fala assim: olha, quer saber? Esse diretório é tão corrompido, tão estúpido, tão idiota, que eu vou vir aqui nem direita nem esquerda. Aí ele toma o poder, aí a gente fala, beleza, tomou o poder. Vai acabar com o absolutismo? Não, porque o poder do Napoleão é unipessoal. Ele só se importa com o rabo dele. Então ele vai fazer aliança com quem tiver que fazer para ter poder para ele, pessoalmente. O poder de Napoleão é unipessoal. Então quando ele entra como o chefe militar, ele inclusive não entra sozinho, ele entra com a trinca lá, né, o triunvirato e tal. Aí ele chuta todo mundo, se torna o poder absoluto. E aí, para se tornar o poder absoluto, ele precisa de apoio popular. Aí ele chama de volta a Igreja Católica e retorna à escravidão. Como é que passa o pano para Napoleão? Napoleão tá dentro do processo reacionário da França. Não tem como passar pano pra Napoleão. A gente tinha conseguido a Revolução Francesa e ninguém conta essa merda. A Revolução Francesa da época jacobina acabou com a escravidão francesa. Foi o primeiro lugar do planeta, no século XIX, no início do século XIX, pelo amor de Deus. Quer dizer, é no final do século XVIII. É no final do século XVIII. E isso inspira a revolução, inspira a revolução do Haiti. Então, parabéns jacobinos por terem feito esse movimento social que acabou com a escravidão em França, que inspirou o Haiti a fazer uma revolução. Sabe com quem que o Haiti briga, o Merlin das Trevas? Com Napoleão, caralho! Foi Napoleão que trouxe de volta essa merda! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Então veja, eu não tanquei o vídeo até o final antes e não vou tancar agora. Não vou tancar agora. Eu me recuso a ver o vídeo até o final se você faz a defesa de Napoleão. Intancável. Intancável. Absolutamente intancável. Aí veja, o que eu tenho dito o tempo todo. Tem que conhecer as paradas, pô. Tem que conhecer as paradas. É óbvio que entre Napoleão e o absolutismo, o Napoleão é muito melhor. Ninguém vai negar isso. Entre o Napoleão e o absolutismo antigo, com o sistema feudal ainda, com vestígios de sistema feudal, que a gente chama de ancien régime, concordo, o Napoleão é 500 vezes, mas não foi por causa do Napoleão, né, que isso é melhor. Isso foi por causa das conquistas do período jacobino que não voltam para dentro da barriga da mãe mais. Depois que nasceu, não volta. O ovo não entra dentro da galinha de novo depois que nasceu, né? Então, assim, por que eu digo o tempo inteiro que a gente tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que estudar. Porque senão imagina você num debate público e você fazendo a defesa do que o Napoleão não sei o que, aí vem o Zé Cruzadinha, ele fala assim, não, seu imbecil, o Napoleão trouxe de volta a Igreja Católica. Aí você faz o quê? Dá o piripaque do Chaves, né? Certo? Então, assim, quando a gente for usar as coisas retoricamente, tem que ter um certo domínio dos fatos que a gente tá abordando pra não cair nessas coisas aqui, né? Porque se você tá fazendo a defesa desse jeito, você fala assim, porra, se o cara tá defendendo Napoleão, que é um negócio que é do século XIX, e ele tá dizendo que o Napoleão era do bem porque acabou com a religião e não sei o que, e acabou com a escravidão, quando foi exatamente o exato oposto. Se ele não faz esse juízo bem de Napoleão, que é um negócio histórico, que ele já tem documento, que tem 1001 documentário aí na internet, no YouTube, imagina se você faz um juízo bom da Rússia. Pronto, acabei com a tua cara. Acabei com a tua cara. Se você não consegue nem estudar o cara do 19, que os documentos já estão tudo pronto, imagina fazer o juízo de uma coisa que está acontecendo no tempo real aqui. Pra saber se a gente tem que apoiar, se não tem que apoiar a Rússia, ou não sei o que e tal. Entendeu? E veja, eu não tô dizendo isso para dizer que eu discordo da sua posição política em relação às relações internacionais. Em geral, Merlin, em geral, eu concordo. Em geral, eu concordo. Mas eu tô dizendo, se você
passa a régua e fala assim, quem discorda de mim é imbecil e não tem o domínio do conteúdo do que tá acontecendo, você tá, na verdade, sendo um cavalo de Troia nosso. Você tá sendo um cavalo de Troia nosso. Como eu já disse, aconteceu quando Antônio Miranda me mandou uma mensagem pessoal. Você já viu o Merlin das Trevas mandando matar todo mundo, que tem que morrer todo mundo, e que apoia os absurdos lá e apoia o Hamas? Eu falei, caralho, agora eu tenho que fazer a defesa do Hamas, mano. Nem fudendo. Nem fudendo. Tem como você fazer a defesa toda dos absurdos... a defesa toda, melhor construindo a frase. Tem como você fazer a defesa toda do povo palestino, deixar isso muito claro que a defesa do povo palestino não passar uma vírgula de centavo de pano pra porra de Hamas nenhum e ainda apoiar a resistência, ainda explicar. Sabe por que tem uma porra de um Hamas ali? Porque Israel enfraqueceu os grupos de esquerda que tinham inclinação socialista lá, né? A culpa, inclusive, de ser Hamas e não ser um grupo socialista lá fazendo defesa dos palestinos é do próprio Israel. É do próprio Israel. Aí, ó, como é que o discurso fica diferente. Olha como é que você não tá na posição de defender, explodir pessoas inocentes. Eu não preciso fazer defesa de explosão de pessoas inocentes. Eu sei que a porra do Hamas fez isso lá e provocou a situação atual, né? Imediatamente. A situação imediatamente atual foi provocada por aquele fato político ali. Eu não preciso passar pano pra essa merda. Agora, você não imaginava que ia ter um grupo que ia fazer esse tipo de coisa. Quando você coloca, você inverte o diálogo. Você não consegue entender que esse tipo de coisa seria plausível de acontecer depois que você prende uma população quase em céu aberto ali na Palestina e lá na Cisjordânia você começa a colocar as pessoas cada vez com menos... Você inverte, você não fica se defendendo do erro. Você inverte, você fala, olha, esse tipo de coisa não fui eu que fiz, a culpa não é minha. Agora você não vê que isso iria acontecer quando você tem uma situação de opressão como Israel faz sobre a Palestina? Agora defenda a situação de opressão. Coloca ele para defender a situação de opressão. Essa é a tática retórica. Essa é a tática retórica. Tô aqui para dizer que é. Porque é. Porque é. Porque no dia que você disser assim, não, mas veja bem, tá tudo certo você explodir as pessoas na rua. A população civil não para de escutar no dia 2. Para de discutir. Ainda que você tivesse certo. E eu não acho. Eu tô dizendo assim, ó. Primeiro você tá errado, do ponto de vista moral. Segundo, ainda que tivesse certo, do ponto de vista retórico é idiota. Não funciona. Não funciona. Entendeu? Entendeu? Você tem que se pôr na posição muito clara de que você defende o que é certo e que você entende que de vez em quando dá merda. É isso. De vez em quando dá merda. Ah, é legal aquelas 4 pessoas no...